Olá pessoal, esse tempo tá assim, mas é uma luz Aleph, né? Uma luz Aleph muito bonita, do estilo japonês. E aí o que acontece é o seguinte, eu recebi um comentário de uma pessoa que estava assistindo um outro vídeo e disse: "E aí, fale sobre a cabala preta, a cabala negra." Tô fumando um cigarrinho sapoerna, não sei como é que fala, que tem a letra A. E aí o que acontece é o seguinte, a cabala preta, na verdade, se ela existisse, ela seria uma coisa que envolve morte. Seria uma coisa que envolve a inteligência da Neshama para causar dano no corpo da pessoa. Seria uma coisa que tem a ver com a inteligência dos órgãos. Não é que a pessoa, de repente, ela, numa situação de antropofagia, ela acaba introduzindo aquelas coisas no corpo dela, e aquelas coisas com as suas maldições que a cabala negra propicia, vai fazer com que aquele órgão que ela introduziu em si própria de outra pessoa fique acumulando membranas da nefesh, membranas do órgão, naquele órgão. E o que acontece é que aquele órgão fica com impedimento de funcionar bem. Então o que acontece é que Cabala Negra envolve isso. Mas isso aí são princípios fundamentais da fornicação. Uma pessoa que tira algo de alguém, se não for uma pessoa na segunda dimensão, que é cônjuge, que é uma pessoa assim desse jeito, ela não pode ficar pendurando coisas das outras pessoas dela, para ela não virar aquelas pessoas que têm aquelas barrigas, né, que tem tanta coisa dentro, né, porque a fornicação, quando ela é desenfreada, ela deixa a pessoa com órgãos paralisados. E sem contar que são pessoas que pensam de acordo com os ensinamentos da falsa cabala, não é? Que é Baruhu, que é o diabo. Eles pensam que tem que acumular essas coisas no corpo, mas a lógica de acumular isso no corpo não existe, não é? Essas coisas têm que ser devolvidas. E a devolução desses princípios de fornicação são sensações orgásticas no corpo inteiro. Eu sou uma pessoa que não conheço isso, mas todo o corpo, quando ele tem parte de outras pessoas, quando o cônjuge é uma pessoa que faz essas coisas que não são feitas no mundo físico, porque senão vai virar o mundo que a gente está, são pessoas que querem cometer essas coisas de fornicação e antropofagia e coisas hediondas, horrorosas. Porque o princípio da fornicação é uma coisa que o diabo entregou, mas ele não explicou o que era. Então o que acontece é que a cabala negra, na verdade, não existe. Na verdade, se chama morte, se chama maldições, se chama impedâncias de funcionamento do corpo, se chama uma coisa anti-serpente, uma pessoa que não tem um corpo bonito, uma pessoa que não tem saúde, uma pessoa que não se ama e não se cuida da própria alma, não cuida de não ter pecados, porque só existe uma cabala. A outra se chama morte, né? A morte, a cabala da morte, você por assim dizer que é uma sabedoria das coisas que os anjos sabem porque uma pessoa está assim, porque uma pessoa está assado. É justamente para dizer que as informações da Neshama, quando elas são introduzidas de uma forma criminosa no corpo de outra pessoa, aquilo ali gera maldições e a pessoa por si só é uma pessoa anti-serpente. Não é que a serpente nada mais é do que uma pessoa que se ama e se cuida e se gosta. Então a cabala da morte, por assim dizer, é uma falácia das linhas de satanismo, de seguidores do diabo, que não faz sentido, não faz sentido existir e tudo envolve fornicação e crimes, não é? Pecados de morte, pecados de assassinatos, tudo envolve pessoas que se degradam e odeiam a beleza e odeiam Deus. Então as pessoas se tornam agentes da morte, se tornam pessoas tristes, tristes de se ver. Então cometem coisas muito hediondas. E até mesmo na segunda dimensão, no mundo espiritual, que as pessoas costumam ser bem loucas, né? Não se fazem certas coisas, né? Essa coisa de antropofagia não se faz, mesmo se for de brincadeira com a outra pessoa. Né? No mundo físico isso não existe, não é? Não existe, mas as pessoas querem dizer que vai fazer. E você vê tanta coisa absurda, né? Você vê pessoas que querem ser os porretas, que querem ser os hardcore, e acabam fazendo coisas assim que você ri, né? Ri porque é uma coisa bizarra, coisa de gente louca, coisa de gente que não tem nada na cabeça, coisa de, sabe, uma piada, né? Pessoas que querem dar uma de porreta hardcore, fazendo coisas contra o próprio corpo, contra a própria saúde eternamente, não é? E é isso.
porque a gente tem que pagar tudo que deve. E quando a gente paga, meu amor, a gente sente o que o outro sentiu e até pior. Essa é os princípios da morte, da fornicação da morte, né? E é isso. Sem contar que as coisas da morte também também são fornicações. Só que é uma fornicação muito amarga e não tem para quem devolver, não é verdade? Então a pessoa fica podre e viva, né? Ao mesmo tempo que carrega um corpo que é uma carcaça morta, né? Cadavélica e horrorosa. Então essas pessoas de almas feias, de corpos feios, horríveis, é que eles caíram, né? Em mundos superiores da Neshama para virarem escórias e pessoas de DNA espiritual caído. Então essas pessoas têm aparências de sapos, aparências cadavéricas, aparências de lagartos. E é isso, são pessoas horrorosas que não se deve confiar, não é? Não é só o DNA dela que é caído, não. A mente, a consciência dela também. Um beijo pra você.